Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz esteja com todos vocês, né? Que esse seja um domingo, mais um domingo da EBD Sibeluz Juniores, que vocês sejam todos bem-vindos, né? E que nós tenhamos aí um dia abençoado na presença de Deus. Então, vamos começar, né, a nossa EBD de hoje. Nesses últimos dias, nós estamos trabalhando sobre a palavra de Deus, né, sobre a Bíblia. E dentro desse contexto, a gente tem trabalhado um pouco sobre alguns temas que são referidos aos livros que se encontram na Bíblia, né? Nós falamos sobre os profetas maiores e agora hoje a gente vai falar sobre os profetas menores, né? E nessa perspectiva, a gente vai conhecer um pouquinho quem são esses profetas, né? Esses profetas menores, como o nome está falando, são os profetas que tiveram os menores livros, né? Não significa, como a gente falou da outra vez, que são maior em grau de importância ou menor em grau de importância. Na verdade, é que o tamanho do livro são livros menores, né? E nesse sentido, então, a gente vai ter aí alguns profetas que anunciaram, né, a palavra de Deus, que proclamaram, né, a palavra de Deus num tempo muito difícil, que é o que a gente vai ver hoje, né? Todos os profetas menores, eles viveram dias muito difíceis na Terra, né? Porque o povo queria fazer coisas que não era devido. Parece até que a gente está vivendo hoje, né? O mesmo sentido, a mesma situação. Mas, enfim, a gente vai então conhecer um pouquinho sobre esses profetas. Eu vou compartilhar com vocês, então, né, a tela e aí do material que eu preparei para vocês. E a gente vai um pouquinho conversar aqui um pouco sobre esses profetas. Bom, então, como quando falamos dos profetas menores, dá a impressão de que eles eram profetas de menos importância, como eu disse, né, anteriormente. Na verdade, esse é um pensamento equivocado, errado, né, que na verdade os profetas menores é um conjunto de livros proféticos curtos, né, mais curtos do Antigo Testamento da Bíblia. Né? O termo menor refere-se ao tamanho do livro, com menos capítulos, e não à importância do profeta. Bom, e dentro desses profetas nós tivemos 12 profetas, né? E quem foram eles, né? Eles foram, então, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Né? Então, esses foram os profetas menores, né, que a gente teve aí, né, que foram profetas que anunciaram, né, a palavra de Deus no Antigo Testamento. Né? E esses profetas, né, eles foram escolhidos por Deus. Né? Na verdade, todos os textos que estão na Bíblia, né, eles foram, na verdade, escritos por homens, mas foram inspirados por Deus. E esses profetas, eles anunciavam, né, a boa nova, né, a palavra de Deus para um momento que o povo estava querendo se desviar, né? E eles têm um papel muito importante porque esses profetas, eles faziam denúncia, né, de abusos, né, de tarefa que naquela época era uma tarefa muito difícil, que também é hoje, né? Então a gente vai ver aí hoje um mundo ainda muito corrompido, né, com muitas situações de fraude, um mundo com muitas falcatruas, né? Enfim, e esses profetas, desde aquela época, também experimentavam isso. Né? Eles já estavam, então, vivendo um tempo assim. E, na verdade, eles estavam nesse mundo tentando falar, né, para as pessoas não se corromperem, né, para o lado do mal, mas sim que pudessem, então, estar seguindo a palavra do Senhor. Bom, e aí, esses textos, né, podemos tirar alguns textos muito importantes, né, desse momento, né? E é interessante a gente perceber que eles escreveram em épocas, né, de 750 antes de Cristo até mais ou menos 430 antes de Cristo, né? E os conteúdos, eles são bem diferentes um do outro, pois eles denunciavam sempre os desvios do povo hebreu. Israel sempre estava envolvido em corrupção, idolatria, injustiça e pecado, dos mais diversos. Parece até que a gente está falando, né, de temas que a gente pode estar vivendo hoje, né? Então, quando a gente fala do pecado, principalmente da corrupção,
né? E é interessante a gente perceber que corrupção, né? A gente está falando de corrupção de um modo geral. Corrupto não é só o político, não, tá? Então a gente vê muita corrupção no nosso meio também, tá? No nosso meio, sem ser um meio da política. Muitas pessoas querendo tirar proveito de situações que às vezes não são devidas. Por exemplo, a gente viu agora na questão da vacina, né? Muitas pessoas tentando se aproveitar, né, de uma situação ou de outra para poder entrar na frente, para poder tomar vacina na época que não era a sua vez ainda. Isso tudo é forma de corrupção, né? Quando eu aceito que, por exemplo, eu vivo uma situação onde eu me aproveito de uma determinada coisa, né? Por exemplo, se alguém experimenta alguma situação, né, relacionado por exemplo, uma questão de trânsito, né? Se eu, por exemplo, um adulto chega ali e oferece um dinheiro para o policial, para que o policial não pegue, apreenda o seu carro ou te dê uma multa, você, na verdade, você está sendo tão corrupto quanto a questão dos políticos. Na verdade, só são em instâncias diferentes, mas a corrupção é a mesma. Quando eu furo uma fila, quando eu usufruo de uma situação que não é minha naquele momento. Então, tudo isso é motivo de corrupção. E a gente sempre acha que corrupção é somente uma questão do político. Mas não. Quando eu, por exemplo, tento fazer troca, barganha, né? Eu te ofereço isso para você me dar isso em troca, né? Muitas vezes a gente está se aproveitando de situações que não são devidas naquele momento. Tudo isso é condenado, né? Tudo isso é condenado pela palavra do Senhor. Então é importante que a gente perceba, né, que nós também estamos passíveis de viver esse momento de corrupção, que não é só o político. E aí nós precisamos estar atentos a isso o tempo todo, porque senão a gente acaba sendo levado por um desejo, muitas vezes, de querer fazer alguma coisa na nossa vida que aconteça, e muitas vezes a gente pode acontecer o quê? A gente acabar fazendo uma coisa errada, né, cometer um pecado, porque a gente quer tentar levar vantagem em alguma situação, né? E é muito importante, porque a gente vai perceber que isso é do homem, né? Não é esse momento que a gente está vivendo. A Bíblia fala que essa questão da corrupção ela é muito antiga, né? Que data de 700 anos antes de Cristo, né? Então, se Cristo já tem 2021 anos, são quase 3.000 anos atrás que a gente vai ver essa história de corrupção, né? Então, essa questão é do homem, é o homem que tem esse sentimento. Então, nós precisamos lutar contra esses sentimentos de tentar se aproveitar de situações que não cabem a nós, né? Tentar tirar proveito de algo que não cabe para a gente naquele momento. Enfim, então eu escolhi dois profetas e a gente vai estar conversando um pouquinho especificamente sobre dois profetas. E todos esses profetas menores, eles cabiam naquele momento de tentar fazer com que o povo hebreu ele não fosse pelo mau caminho, né? Tentar se desviar dos maus caminhos, mas o povo insistia em ir pelo mau caminho, que é um pouco o que a gente vive hoje. Nós percebemos que no nosso país, por exemplo, a gente experimenta um povo que está indo por um caminho errado, né? Onde o povo tenta se aproveitar de situações, onde o povo faz coisas erradas que muitas vezes não são aos olhos do Senhor aquilo que seria permitido. Enfim, então nós precisamos estar atentos, sempre pautados na palavra de Deus, porque quando a gente vive um evangelho pautado na palavra do Senhor, quando a gente tem uma vida pautada na palavra de Deus, a gente reconhece, a gente percebe que nós somos pessoas mais próximas daquilo que Deus quer que nós sejamos, né? Então é super importante que a gente tenha sempre esse conhecimento. Bom, daí então eu escolhi Jonas para a gente começar falando, e ele é o profeta que é mais falado dentro desses profetas menores, né? O profeta Jonas, porque é aquele que fica na barriga da baleia, né? E aí é muito interessante a gente compreender o que significa essa ideia de passar 3 dias na barriga da baleia. Bom, então a história de Jonas é como, né? Jonas é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e é narrada principalmente no Antigo Testamento, né? Que traz o seu nome. Muitas pessoas apenas sabem quem foi Jonas, no que diz respeito ao relato de quando ele foi engolido por um grande peixe, ao fugir da ordem do Senhor. Mas nesse texto nós reconhecemos tudo o que a Bíblia diz sobre quem era o profeta Jonas.
Bom, então, Jonas na verdade, Jonas desobedece o Senhor, né? Deus fala para Jonas ir para um caminho e Jonas faz aquilo que ele queria fazer e ele vai para outro caminho. E o que acaba acontecendo, né? Deus então mostra para Jonas o seguinte: olha, Jonas, você está fazendo uma coisa que eu não falei para você fazer, então eu vou fazer algo para você perceber que você está fazendo uma coisa errada, né? E aí Deus acaba fazendo uma situação com que Jonas consegue então perceber que ele estava fazendo alguma coisa, estava indo por um caminho errado. Bom, então como é que se dá isso, né? No texto de Jonas vai contar assim: desobedecendo a ordem de Deus, o profeta Jonas foi para Jope e embarcou em um navio com destino a Tarsis, a oeste de Israel. Enquanto Nínive, o destino a qual Deus havia lhe enviado, ficava no extremo leste, quer dizer, Nínive era para um lugar, né? E Jonas estava indo para outro lugar. E daí, então, o que acontece? No meio da navegação, Deus enviou uma grande tempestade que castigou a embarcação em que o profeta Jonas viajava. Após os marinheiros reclamarem, cada um ao seu Deus, e realizarem uma série de procedimentos para tentar salvar o navio, o capitão da embarcação encontrou o profeta Jonas dormindo no porão do barco. E isso está em Jonas 1, o versículo 5 e 6. E aí o capitão então ordenou que Jonas invocasse, né? Invoca o seu Deus, para que ele tivesse então na tentativa de que ele pudesse livrá-los, né? Então que Deus do Jonas pudesse então livrar. Isso está em Jonas 1:6. E daí o que aconteceu? Os marinheiros resolveram lançar sorte e a sorte caiu sobre o profeta Jonas, que foi declarado culpado, justamente porque ele estava dormindo, né? E ele foi o único que então não fez nada ali naquele momento. Então, interrogado pelos tripulantes daquele navio, Jonas mandou que eles o lançassem ao mar, para que a tempestade se acalmasse. No primeiro momento, os homens ainda tentaram resistir à ideia do profeta Jonas, mas ao perceberem que não teria jeito, lançaram Jonas no mar, e a tempestade finalmente cessou. E após ser lançado ao mar pelos marinheiros da embarcação em que estava, o profeta Jonas foi engolido por um grande peixe que o Senhor providenciou. Jonas ficou no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites. Jonas então orou a Deus em forma de um cântico de ação de graças, e Deus ordenou que o peixe vomitasse o profeta em terra firme, talvez em uma praia distante da costa da Síria. Muitos têm se discutido acerca desse grande peixe que engoliu o profeta Jonas, mas alguns defendem a ideia de ter sido uma baleia, enquanto os outros reprovam essa possibilidade. Enfim, aqui eu acho que é interessante a gente perceber o seguinte, que na verdade, assim, para a gente parar para pensar, né? Quantas vezes a gente passa por uma tempestade, né? E antes da gente passar pela tempestade, a gente Deus tem um propósito na nossa vida e a gente acaba fazendo outra coisa, né? E aí acaba acontecendo algumas situações difíceis na nossa vida para a gente pensar e refletir. Eu estou fazendo a coisa errada, né? Eu percebi, Deus falou comigo que era para fazer isso e eu estou fazendo outra coisa. Então acaba que muitas vezes a gente passa por situações difíceis para a gente reconhecer que o que nós precisamos fazer de verdade é a gente precisa orar, a gente precisa ler a palavra para a gente encontrar o caminho, né? Porque Deus nos dá o caminho, só que muitas vezes a gente não quer ouvir, a gente quer fazer aquilo que a gente quer. E aí o que acaba acontecendo? Às vezes as coisas vão dando errado, né, para que a gente possa voltar para o caminho que Deus quer que a gente faça. Né? Então é super importante as orações, porque nessa oração a gente escuta realmente aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Né? Eu vivi, por exemplo, uma experiência disso. Uma vez eu fiz um concurso que eu queria fazer, eu queria viver aquela experiência, né? Mas na verdade não era para eu viver, né? E daí uma pessoa falou para mim assim: coloca a tua cabeça no travesseiro, porque Deus não é Deus de enrolação, não. Deus, ele sabe o que a gente quer, ele sabe o que é melhor para nossa vida. Então bota a tua cabeça no travesseiro, que Deus não é Deus de confusão. Naquela hora eu já sabia o que era para eu fazer, né? Que já era para eu abrir mão. Então na verdade Deus sabe o que é melhor para a gente. E aí a gente precisa estar conversando com Deus para que justamente a gente possa estar ali
entendendo aquilo que ele quer para a nossa vida, né, da melhor maneira. E é interessante quando se fala assim, Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga da baleia, né, ou do peixe, ou sei lá se foi um tubarão. Na verdade, esses 3 dias e 3 noites é interessante que ele faz uma analogia com o momento da passagem de Cristo, né, que é a ressurreição. Então é interessante a gente perceber que também são 3 dias, né? E aí a gente pensa assim, o que simboliza esses 3 dias, né? É uma transformação de vida, né? É uma mudança de perspectiva e daí assim é uma nova vida. E nessa nova vida que acontece a ressurreição, né? E a ressurreição não significa só a ressurreição da morte para a vida, mas de uma morte que nós podemos estar vivendo hoje, né? Nós podemos estar vivendo hoje uma morte, né? E aí que morte? Uma morte espiritual, uma morte de não estar olhando para o próximo. A gente pode estar vivendo uma morte da nossa vida, a gente está vivendo por viver. E daí quando a gente fala, né, desses 3 dias, dessas 3 noites, e aí pode ser uma ressurreição na nossa vida, nesse sentido a gente precisa então estar reconstruindo, né? É uma possibilidade de uma nova história na nossa vida. E eu acredito que isso foi o que o texto, né, está passando para a gente, né? Que Jonas teve uma oportunidade. Mas por quê? Porque ele clamou a Deus. Quando ele começa então a orar, quando ele começa então a conversar, quando ele começa a louvar a Deus, ele está mostrando, Senhor, eu sou dependente de Ti. E agora, então, eu preciso de Ti. Daí é quando ele, então, começa a interceder de forma que Deus, então, ouve, né? E ele faz, então, aquilo que Jonas, então, está ali se declarando, né? Se colocando para que possa, então, ser modificado, né? Porque Deus só faz em nós aquilo que nós abrimos o nosso coração. Se o nosso coração estiver fechado, Deus não age. Né? Então é importante que nós tenhamos o coração aberto para justamente que, por isso que a gente fala coração quebrantado, né? Para que a gente justamente possa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, né? E aí Deus vem e transforma a nossa vida. Então, assim, é super importante que a gente tenha esse entendimento. Bom, outro profeta que eu escolhi foi Abacuque, né? E Abacuque tem uma mensagem interessante, né? Que ele se preocupava com o povo, né? O povo era muito desobediente, parece até que a gente está vivendo hoje as mesmas situações, né? O povo era muito desobediente em relação aos mandamentos de Deus, né? E esses traços da personalidade do caráter de Abacuque nos são revelados através do seu diálogo com Deus, através dos seus dolorosos questionamentos às suas súplicas. Até alguns teóricos vão falar, né, que Abacuque ele ficava questionando Deus o tempo todo, né? Porque na verdade assim esse questionamento não é que ele estava colocando a divindade de Deus em prova, mas que na verdade ele estava questionando Deus no sentido assim, Senhor, por que esse povo é tão rebelde? Né? Por que esse povo não faz aquilo que está sendo proposto? Por que as coisas têm que ser tão difíceis? Né? Então, na verdade, nós, seres humanos, é que colocamos situações muito complicadas para a gente acabar vivendo. Né? E o Abacuque ele fala sobre isso, é uma crise que ele vive, né, nessa questão espiritual, no sentido de perceber o quanto que o povo ia para um caminho errado e que poderia ir para um caminho muito melhor. Né? Mas por quê? Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós fazemos escolhas, e essas escolhas podem ser escolhas erradas. Né? E quem é um profeta, por exemplo, quem é alguém que tem um pouco mais de espiritualidade, às vezes olha para a gente e fala assim, nossa, está fazendo besteira. Né? E muitas vezes a pessoa fala com a gente, ó, você está fazendo besteira. Por exemplo, você, Junior, está lá na sua atividade na escola, né? E vem alguém mais velho, alguém que tem um pouco mais de olhar e fala assim, olha, rapaz, tu está fazendo uma coisa que está errada, isso daí. Olha, você não faz isso aí não, mas você quer fazer, você acaba fazendo o quê? Aquilo que é errado. E aí você tem alguém que está te orientando, mas você escolhe fazer a coisa errada, porque para você naquele momento é mais prazeroso fazer o erro, né? E Abacuque então foi alguém que teve essa experiência, né, de ver o povo errando e na verdade ele ficava aflito porque via o povo errar, né? Então ele questionava muito Deus nesse sentido. Né? E aí ele fala assim, a parte que fala assim, o profeta Abacuque viveu num período de crise, sobretudo espiritual, onde o povo escolhido de Deus estava perdendo a sua identidade.
toda essa situação fez com que Abacuque questionasse ao Senhor com relação a uma aparente indiferença de Deus para com a terrível realidade da sua época. Porém, esses questionamentos não eram motivados por uma incredulidade por parte do profeta. Ao contrário, ele sabia da soberania de Deus sobre tudo o que estava acontecendo. Na história do profeta Abacuque, podemos aprender como ele mudou, através da oração, a profunda aflição e esperança. E eu queria chamar a atenção de vocês, meus irmãos. Hoje a gente pode parar para fazer uma análise em relação a essa pandemia que a gente está vivendo, né? Essa pandemia foi gerada pelo homem. Né? O homem gerou esse vírus, né? Esse vírus foi um vírus criado, né? Seja lá ele apareceu através da mudança climática, seja lá o vírus apareceu em função da gente não sabe direito do que, mas é importante a gente perceber o seguinte: de qualquer situação que seja, é em função da gente estar poluindo, é em função da gente estar destruindo o planeta. E aí várias possibilidades podem acontecer. E aí, quando surgiu esse vírus, e esse vírus está destruindo a humanidade. Né? Quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas estão sofrendo por perdas? E daí, assim, Deus não tem nada a ver com isso. Né? Deus não mandou esse vírus, Deus não castigou a humanidade. Na verdade, nós é que estamos fazendo, temos atitudes erradas, e aí, isso tudo está sendo consequência das nossas escolhas. Né? Hoje você tem aí uma série de queimadas e de destruição da natureza, e o globo terrestre está muito aquecido por uma série de situações de poluição, e o meio ambiente está todo deteriorado. Por quê? Porque a população, as indústrias, né, os governos estão pouco se importando com o planeta. E aí a Terra está chorando. A Terra está mandando resposta. Às vezes é um calor insuportável que a gente vive, às vezes são chuvas que destroem locais inteiros. Né? Por quê? Porque o planeta está todo fora daquilo que seria equilibrado. Né? E por quê? Por causa do meio ambiente que está poluído. Então, esse vírus ele é consequência da atitude do homem. Né? Então, é importante que a gente saiba disso para que a gente possa compreender que nós é que estamos fazendo coisas erradas. Né? Então, consequentemente, o vírus está matando muita gente. Então, a gente está perdendo, está sofrendo com aquilo mesmo que nós provocamos. Então, eu digo nós, porque nós, seres humanos, não fui eu que provoquei o vírus, não foi você que provocou, mas nós, seres humanos, somos responsáveis por esse momento que nós estamos vivendo de destruição da Terra. Né? O planeta está sendo destruído, e daí é muito importante que a gente reflita sobre essas situações para que a gente possa, então, estar percebendo o quanto que nós, seres humanos, estamos fazendo coisas erradas. Né? E daí, assim, que atitudes nós precisamos ter para mudar essa história? Né? E aí foi o que Abacuque viveu. Abacuque viveu essa situação, onde ele via o povo fazendo coisa errada e o povo ia para um outro caminho, né, que estava errado, e Abacuque estava dizendo o que era para ser feito. Assim, então, meus irmãos, é a situação que nós vivemos. Então, eu espero então que tenha, né, ajudado vocês a compreender o que significa então esses profetas menores. Né? Os profetas menores não têm nada a ver com menor importância, mas sim menor texto. Né? Os livros eram menores, então a gente falou aí um pouquinho sobre esses profetas, tanto os profetas maiores da outra vez, como os profetas menores dessa vez, né? E daí, assim, é super importante vocês lerem a palavra de Deus, né? E entenderem um pouco mais do que cada profeta desse podia, então, estar nos dando, né, de direcionamento, assim como Abacuque, né, que mostrou para o povo que eles estavam fazendo algo do caminho errado, e assim como Jonas viveu na pele, né, o que era experimentar algo de errado na sua vida, né? Então, assim, que nós possamos estar sempre refletindo e pedindo direcionamento a Deus para que Deus possa estar nos orientando. Bom, deixei aí, então, para que vocês pudessem, então, estar fazendo aí os momentos de oração, né? Peço a vocês, os irmãos, que possam, então, estar continuando, né, orando aí pelo fim da pandemia, pedir aos irmãos que possam estar, então, orando pela nossa igreja, pedindo para que a nossa igreja cresça em espiritualidade, né? Pedir pela vida do pastor Billy, né, e sua família, pedir por todos os membros que estão assim passando por esse momento difícil, né? Nós tivemos irmãos
que perderam, né, parentes, amigos queridos da nossa igreja. Então é super importante a gente estar orando, né, pedindo a Deus que console, conforte, né, pessoas que perderam seus empregos. Então eu queria pedir a vocês, né, que não deixassem de orar. Orem sem cessar. A cada dia da semana vocês escolham um versículo para vocês poderem estar lendo a palavra do Senhor, né, entendendo um pouco mais, estudem mais sobre os profetas maiores, os profetas menores, e que Deus possa estar abençoando a vida de vocês para que vocês possam estar crescendo em espiritualidade, crescendo, né, muito, não só no tamanho, mas também que possam estar divulgando e fazendo o ID de Jesus, né, que foi assim que Deus ele trouxe Jesus para que nós pudéssemos conhecer, né, a Deus face a face, de modo que nós pudéssemos então seguir, né, e fazer os caminhos de Jesus. Amém? Desejo a vocês um ótimo dia, que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Deus e que o Senhor esteja com vocês todos os dias. E que muito em breve nós estaremos de volta para a nossa igreja com a EBD presencial, tá? E que vocês possam então estar conosco lá nos cultos, né, participando junto com a gente. Amém?